A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao EBDS Escola Bíblica Dominical Subsídio. Bom, hoje vou gravar aqui para vocês uma videoaula extra de uma palestra que eu ministrei na Igreja do Evangelho Pleno do pastor Vilmar Nascimento, ok? É um vídeo extra como forma aí de agradecimento por aqueles que estão aí compartilhando meus vídeos, curtindo, ok? Então vamos para esta aula? Vamos lá. Então, esta aula é um encontro de casais. O estudo do desenvolvimento do ser humano constitui uma área do conhecimento da psicologia cujas proposições nucleares concentram-se no esforço de compreender o homem em todos os seus aspectos, englobando fases desde o nascimento até o seu mais completo grau de maturidade e estabilidade emocional e psicológica. Então nós percebemos desde já, neste texto introdutório, que há centros, que estão se concentrando esforços para compreender o homem nos seus aspectos emocionais, psicológicos. Então, se existem núcleos de estudos do comportamento humano, há de ser necessário uma pequena atenção nossa concernente a isto. Porque se nós não atentarmos para o conhecimento das formas comportamentais do ser humano, nós dificilmente vamos conseguir chegar a uma compreensão de como funciona esses aspectos, ok? Bom, eu separei 3 tópicos para a gente falar um pouquinho aqui: amor, paixão e emoção. Eu vou tentar fazer uma digressão aqui na explanação desses slides. Por exemplo, falando primeiro de emoção, depois de paixão e por fim vamos encerrar falando sobre o amor, usando o texto bíblico, tema deste encontro, que é 1 Coríntios, capítulo 13. Ok? Então vamos falar primeiro sobre emoção. Emoção não é um sentimento, a emoção é um programa computacional do nosso cérebro que envolve uma relação com todo o nosso corpo e essencialmente é automático e que vai te mover para uma ação. Então, do ponto de vista científico, a neurociência já vai mostrar aqui para a gente um aspecto da emoção, dizendo o seguinte: a emoção não é sentimento. Às vezes as pessoas confundem muito sentimento com emoção. Então, se a gente não lê um pouco sobre o que é sentimento, o que é emoção, a gente não vai saber distinguir uma coisa da outra. Então aqui, nessa pequena slide, nessa pequena introdução, já está dizendo que emoção não é sentimento. Então o que é sentimento? Aí vai caber aqui uma outra análise, um outro estudo, tá certo? Também está dizendo aqui que a emoção é um programa computacional do nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro exerce uma programação computacional. Então, o que vem a ser isso? Aí também vai ter que ter um outro estudo, uma outra análise. Aqui nesse pequeno slide, nessa pequena introdução, estamos apenas mostrando o que vem a ser a emoção. É um programa computacional do cérebro, ou seja, é o cérebro agindo matematicamente para que você tenha uma reação, além dela ser automática, essa reação automática, uma reação eficaz, tá certo? Então, continuando aqui, vai dizer também que essa ação, ela envolve todo o seu corpo, todo o seu organismo.
e ela é automática, é essencialmente automática. Então, três coisas caracterizam aqui a emoção. Primeiro, não é sentimento. Segundo, é uma função programada do seu cérebro. E terceiro, essa função ela é automática. Ela tem uma reação automática. Então, continuando no segundo parágrafo, vai dizer assim: a emoção é um jeito eficiente que a natureza fez para que a gente se comporte de maneira eficaz, sem perder tempo. Então, por exemplo, suponhamos um exemplo, uma comparação muito simplória. Você vai encontrar isso aí, alguns especialistas dando esse exemplo. Você está ali na praia e alguém diz, tubarão. Então, quando você olha e vê o tubarão, sua pupila dilata, você começa a ficar trêmulo, as suas mãos soam mesmo estando dentro d'água, né? E aí, algo repentino acontece. O que é? A sua fuga. Você imediatamente dispara a correr. Então, por isso, envolve todo o seu corpo e é automática. Então, você não calcula tempo, espaço, para saber se o tubarão pode te pegar ou não, saber se ele é manso ou não, quanto tempo você vai levar para sair dentro d'água. Você não calcula nada disso. Quando você olha e vê o tubarão, automaticamente você sai correndo. Essas reações que são oriundas, né, que vêm desse programa computacional do seu cérebro, é que chamamos de emoção. Tá certo? E o que vem a ser a inteligência emocional? A inteligência emocional está fundamentada em dois pilares. Primeiro, é ser capaz de entender os processos emocionais. Então, o primeiro passo para você entrar pelo caminho da inteligência emocional é você entender que emoção está diretamente ligado com processos, tá certo? O seu cérebro e todo o seu corpo está passando por processos. Segundo, o que eu devo fazer para agir melhor a partir do entendimento desse processo? A partir do momento em que você entende que o seu corpo está passando por esse processo, você então vai tentar buscar de alguma forma o controle desses processos, não da emoção em si, mas dos processos emocionais. Por exemplo, o exemplo que eu dei do tubarão. Quando você vê o tubarão, todo o seu corpo vai reagir e você automaticamente vai sair correndo, correto? Ok. Existem pessoas, por exemplo, que quando percebem o tubarão, elas, além de elas ter essa emoção forte, elas vão tentar controlar esse processo, dizendo o seguinte: calma, respira, sai correndo. Então, é mais ou menos por aí, né? Você consegue controlar os processos. Calma, não se desespere. Se controle, saia de fininho, sem dar muita atenção. Então, você consegue controlar. As pessoas controlam o processo, por exemplo, se exercitando cotidianamente, controlando respiração, fazendo yoga, né? Nós que somos crentes, né, não vamos correlacionar o nosso comportamento espiritual com inteligência emocional. Mas poderíamos dizer que aparentemente tem alguma correlação. Por quê? Nós conseguimos suportar as vicissitudes da vida, as armadilhas, né? Os percalços da vida. Como que nós conseguimos fazer isso? Porque nós temos
uma oração devocional. Oramos de manhã, de tarde, de noite, né? Ou tem pessoas que oram o dia inteiro conversando com Deus. Tem pessoas que oram intermitente. Tem pessoas que conseguem subdividir o seu tempo em oração, leitura, meditação, né? Reflexão da palavra. Então, esse processo de você orar, conversar com Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra, buscar algo que está além da letra, algo espiritual para a sua vida, algo que venha preencher, né, a sua alma. Todo esse processo faz com que automaticamente você venha controlar, ser controlado dentro deste campo. E aí você tendo esse autocontrole, você, em vez de dizer que é inteligência emocional, você vai dizer, não, foi o Espírito Santo que me orientou, foi o Espírito Santo que me ajudou, foi o Espírito Santo que fez isso, que fez aquilo. Mas poderíamos dizer também, no campo científico, que foi uma modalidade da inteligência emocional. Você usa desses fatores para poder ter um autocontrole sobre suas decisões. Bom, vamos para frente. Paixão. Estudo científico mostra que há 2 hormônios agindo durante essa fase. Eles são a oxitocina e a vasopressina. Durante a paixão, estamos em um estado de demência temporária, hipermotivação, estresse, obsessão e compulsão que tem duração de 12 a 18 meses. Então veja que existem alguns fatores que são oriundos do momento de paixão, né? E esses fatores, eles surgem a partir da função de 2 hormônios. Da função de 2 hormônios. Que nada mais né, do que pequenos compostos químicos que agem localmente no cérebro, chamado de neuropeptídeos. Então, o que vai acontecer? A ação desse neuropeptídeos, desses pequenos compostos químicos que agem localmente no cérebro, eles têm uma conexão eles têm uma relação ligada ao apego, certo? Então, a característica da paixão, primeiro, são 2 hormônios específicos que funcionam no seu cérebro, diferentemente da emoção, que é um programa computacional. Aqui a paixão está surgindo através da ação de 2 hormônios específicos, né, que agem como que funcionam como neuropeptídeos, que são 2 pequenos compostos químicos que agem localmente no seu cérebro, diferente do que é a emoção. Toda essa ação, né, ela tem uma conexão formada entre o casal. Ou seja, a pessoa é única, a pessoa chama a sua atenção, ela tem maior foco no seu cérebro, ela sobressai dentre outras. Então, quando esses 2 hormônios estão agindo, você, em relação ao outro, você tem uma exclusividade, sabe? A pessoa ela é única, a pessoa chama a sua atenção, ela tem maior foco no seu cérebro. Só que isso, como disse aqui no primeiro slide, tem duração curta, dura de 12 a 18 meses, de 1 ano a 1 ano e meio. Então, isso se caracteriza paixão, não é emoção, é paixão, ok? Bom, dito isso, é uma explicação muito simplória, muito resumida, sintetizada. Você pode alcançar muito mais informação, com muito mais profundidade, com muito mais
consistência, aí lendo livros de neurociência ou mesmo buscando artigos científicos da neurociência na internet, ok? Eu estou sendo o mais resumido aqui possível, porque também senão o vídeo vai ficar longo. Eu tive aí na palestra 1h30 para poder ministrar. Eu acredito que esse vídeo aqui não vai passar de 30 a 40 minutos, ok? Bom, vamos para frente. Já falamos da emoção e já falamos da paixão. Agora nós vamos entrar aqui no campo do amor. E no próximo slide a gente lê o texto base dessa palestra, tá certo? Bom, no que tange aos casais, é na constância do casamento, ou mesmo na constância de um relacionamento, que floresce o verdadeiro amor. Mas que também faz fenecer, ou seja, nessa constância, o sentimento que erroneamente assim é intitulado. Amar, segundo o apóstolo Paulo, é não ter exigência, e sim parceria e cumplicidade. Num relacionamento equivocado, com o passar do tempo, aquilo de que se deveria chamar de parceria e cumplicidade se transforma em desamor, em rejeição inconsciente, que transforma o sentimento de cumplicidade em irritação, fazendo as pessoas perderem seu magnetismo e se transformarem num instrumento de ataque ou mesmo de isolamento socioafetivo. Então, apesar de você ter um relacionamento constante, um certo tempo, isso pode sim sair das suas primeiras emoções, se tornar paixão, da paixão se tornar amor. Mas, como o texto diz, e é um texto científico, adaptado, claro, eu fiz algumas adaptações, mas boa parte aqui é tirado de artigos científicos da neurociência. Aqui vai nos dizer o seguinte, que mesmo você passando por esses processos, se você entrar num relacionamento equivocado, né, aquilo que poderia se tornar amor pode perder o magnetismo, virar irritação e fazer com que a pessoa perca o seu magnetismo. Aliás, pode sair de amor para obsessão, pode sair de paixão para obsessão. E nós sabemos disso. Há muitos casais que um se intitula dono do outro, seja de ele para ela ou de ela para ele. E muitos não conseguem conceber a ideia do término dessa relação, né? E aí isso se transforma num instrumento, na última frase aqui, ó, se transforma num instrumento de ataque. A pessoa tem a tendência de atacar o outro porque ela se sente ameaçada de perder aquilo que ela supostamente acha que tem posse. Bom, vamos para frente. Paulo, ele dá aqui dois exemplos, né, do que é amor: parceria e cumplicidade, né? Quando a gente busca parceria e cumplicidade, a gente tem a tendência de ter um sentimento de amor mais consciente. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, tá certo? É óbvio que Paulo vai tratar de amor com relação ao amor de Deus para com a sua igreja, o amor de Deus para com a humanidade, o amor ágape, né? O amor sofredor, o amor que tudo suporta. Nós vamos ler esse texto aqui logo na frente. Mas eu quero correlacionar, né? Dizendo o seguinte, que se nós trilharmos esse caminho para conseguir amar o nosso próximo
ter um amor recíproco para com o nosso próximo, certamente o nosso próximo, mais próximo de nós, que é exatamente o nosso cônjuge, vai se beneficiar disso, né? Porque se nós seguirmos esse caminho para com o nosso cônjuge, imagine, né, o próximo um pouco mais distante, que não é o nosso cônjuge nesse caso, né? É o nosso irmão em Cristo, ou mesmo nosso parente, nosso vizinho. Então, se a gente consegue praticar isso com o nosso cônjuge, muito mais será melhor praticado com os irmãos da igreja. Vamos para frente? Bom, deixa eu pegar aqui. Porque eu queria falar um pouquinho sobre essa mitologia aí, né? E eu não deixei aqui as minhas anotações, mas eu pego aqui rapidamente, só um minutinho. Voltei. Então vamos lá. O amor, né? Do ponto de vista científico, o amor é fruto de alterações de funcionamento do cérebro. Então, diferentemente da emoção, né, que é um programa computacional que envolve todo o seu corpo e tem reação imediata, automática, diferentemente da paixão, né, que tem a sua característica no apego, no sentimento de posse, né, na obsessão, né? O amor não. O amor, ele é fruto de alterações do funcionamento do cérebro, várias alterações. Bom, isso é do ponto de vista científico, isso é o amor. Agora, grandes mitologias também já versaram sobre o amor. Por exemplo, a nórdica, a grega, né? Tem várias, mas eu anotei duas, né? A mitologia nórdica e a mitologia grega. Então, na mitologia nórdica, nós temos, por exemplo, a Freia, deusa mãe da dinastia dos Vanir, protetora do matrimônio e dos recém-nascidos. Veja que Freia, ela é a protetora do matrimônio. Aqui, nessa mitologia versando sobre o amor, esse amor aqui já não é mais o amor ágape, em que Paulo vai tratar na carta de Coríntios, mas esse amor aqui é o amor eros, é o amor de uma pessoa para com a outra, né? Na mitologia grega, por exemplo, de forma bem épica e poética, nós temos, por exemplo, Hesíodo, né? Você vai pesquisar aí depois quem é Hesíodo. Eu não vou falar quem é Hesíodo aqui, porque vai tomar mais tempo ainda do vídeo. Com a obra Teogonia. Essa obra descreve como se deu a origem do universo dos deuses. A partir deste poema, né, pode-se iniciar uma análise mais profunda da origem do amor. Com relação à mitologia nórdica, isso aí está na época do cristianismo medieval. Agora, com relação à mitologia grega, nós já vamos ter isso aproximadamente lá pelo século 8 antes de Cristo. São 800 anos antes de Cristo, tá certo? Agora, há indícios de que Paulo tenha, sim, passeado por esses ensinos de Hesíodo. Bom, aí já é um outro tema, você vai buscar outras informações. Eu só estou dizendo que grandes mitologias e grandes religiões já falavam sobre o
amor, muito antes de Paulo, muito antes de Cristo. As grandes religiões também versam sobre o amor, tais como o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo. E aí, em todas elas, discutiam de maneira muito profunda sobre o tema no pensamento filosófico. E Platão foi o primeiro a escrever um grande tratado a respeito da questão do amor. E esse livro se chama O Banquete. Eu já li e aconselho você também a ler. Depois dele vieram muitos outros, como Aristóteles, Epicuro, Schopenhauer, Nietzsche, Foucault. E na arte, nós temos aí Shakespeare, né? E nos filmes também, nos filmes contemporâneos, né? Nos filmes da atualidade, como dinossauros, macacos gigantes, né? Alienígenas e robôs, nós também vemos o tema do amor de alguma forma embutida ali nesses eventos cinematográficos, tá certo? Bom, vamos para frente. Agora sim, nós estamos aqui no texto da carta de Paulo aos Coríntios, né? E eu não vou falar aqui a data da carta, o motivo pelo qual Paulo escreveu a carta, né? Eu não vou fazer um prólogo aqui da carta de Coríntios, porque o nosso tema aqui está focado em três questões: amor, paixão e emoção. Nós já falamos sobre emoção, sobre a paixão, e agora nós vamos entrar no amor, nos guiando pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Então vamos para 1 Coríntios 13, 4, 7, que vai nos dizer assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não vou falar aqui sobre os aspectos que levou Paulo a escrever a carta de Coríntios, tá certo? Nosso foco aqui é falar sobre o tema amor e correlacionar isso para a nossa vida matrimonial. Bom, já é um tanto complicado você praticar o que está aqui com relação ao seu próximo, ao seu irmão na igreja, enfim. Imagine muito mais com relação ao seu cônjuge, né? Mas, enfim, eu tirei aqui alguns textos bíblicos para nossa meditação. Então, nós temos aí 4 assuntos que envolvem esse capítulo 13 aí, de 4 a 7. 4 assuntos aí, não dá para falar sobre tudo, mas especificamente esses 4 vai nos dar uma ajuda. Então, o primeiro tópico é desistir, depois suportar, esperar e ser paciente. Não podemos desistir do nosso cônjuge. Não podemos desistir do nosso casamento, do nosso matrimônio. Afinal de contas, Deus nos uniu para sermos uma só carne. E que aquilo que Ele uniu não separe o homem. Então, jamais podemos desistir do nosso matrimônio, do nosso casamento. Custe o que custar. Apesar de que eu sei que na prática é muito difícil, é muito complicado. Até porque as estatísticas mostram uma realidade dura, uma realidade
ruim para aqueles que querem servir a Deus. O índice de divórcio cresceu assustadoramente nos últimos 10 anos, em 200%, né? Então, é um índice absurdamente aterrorizante. Por que os casais estão se separando? Ou eles estão casando por motivos errados, ou não estão conseguindo administrar suas incompatibilidades de gênero, né? Porque são dois seres humanos totalmente distintos, com personalidades distintas, oriundos de culturas familiares totalmente diferentes, e muitas vezes o que atrai, eles são atraídos pelo estereótipo, né? Ela é bonita, ele é bonito, ela é educada, ele é educado, ela tem um bom trabalho, ele tem um bom trabalho. Os objetivos são equivocados, né? E aí quando passa a conhecer realmente a natureza de cada um, aí eles começam a perceber que falam, não é possível, não tem como conviver com essa pessoa. E aí é aquilo que nós lemos lá atrás. O sentimento que nasce na constância de um relacionamento pode se transformar em irritação, pode se transformar em ferramenta de ataque. Bom, vamos ler aqui então Hebreus 11:6. Na verdade, o Hebreus 11:6 que eu separei vai falar sobre a fé. Mas só que eu quero fazer aqui uma observação concernente a esse texto. Hebreus 11:6 vai nos dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, vírgula. Sem fé é impossível agradar a Deus, vírgula. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé de que Ele pode sim abençoar sua vida, seu relacionamento, seu cônjuge, seu matrimônio, sua vida conjugal. Então, primeiramente, você tem que ter fé. Não desista, tenha fé no seu relacionamento, tenha fé em Deus, tenha fé no seu cônjuge. Então, o ponto de partida é fé. Tenha fé que Deus está nesse negócio, porque o casamento, a união da pessoa, o matrimônio, é propósito de Deus. Deus uniu o homem e a mulher para que ambos sejam uma única carne, tá certo? Deus disse que era para deixar a sua família, se unir à mulher e ambos seriam uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então é preciso você ter fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Então, se você se aproxima de Deus, você quer ter fé em Deus, desculpe. Você precisa primeiramente ter fé que ele existe. E depois ter fé que ele vai agir na sua vida. E que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, fé que ele existe, fé para se aproximar dele e fé para crer que ele abençoa aquele que dele se aproxima. Tá certo? Salmos 46:1 vai nos dar outra dica. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vírgula. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vírgula. Parece que o salmista fala de algo simbólico que está em alto mar, como, por exemplo, o farol. O farol que está em alto mar guia as naus. Quando um barco está em alto mar e ele está à deriva, a primeira coisa que ele procura ver é se tem um farol. E aí, quando o farol ilumina, ele segue aquela luz porque ele sabe que lá ele vai encontrar
refúgio e uma fortaleza. Lá vai ter uma fortaleza. Por quê? Porque o farol está sobre a rocha. O farol, por mais que as águas se abalam, por mais que as ondas se movimentam, por mais que suba o nível, o farol vai sempre estar lá, com a sua luz acesa, porque ele está firmado sobre a rocha. Então, Deus é o nosso farol. Salmo 110, verso 105. Salmos 119, verso 105, se eu não me engano. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Vamos dar uma olhada lá rapidamente, para que eu não tenha errado. É 119, 105, se eu não me engano. 119, 105. Isso mesmo. 119, 105. A tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Então, ela é como um farol. É como um farol. E como farol, né, você está refugiado e está seguro, porque ali há uma fortaleza. Então, se você está, igual lá em Hebreus nós falamos, se você tem fé para acreditar que ele existe, você precisa de fé para se aproximar e você precisa de fé para crer que ele te ouve e ele te responde. Então, se você tem Deus como seu refúgio, como sua fortaleza, ele será o auxílio sempre presente na sua adversidade, na adversidade que o seu casamento vai encontrar. Então, irmão, se você seguir esses passos, esses caminhos, dificilmente vai dar errado o seu matrimônio. Isso foi o que eu disse naquele encontro de casais. Se você estiver aqui envolvido nesse caminho, fazendo essa trajetória para se dar bem com seu irmão na igreja, como Paulo diz aqui, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você está envolvido nesse aspecto, em função de um bom convívio com o seu irmão, imagine com o seu cônjuge. Amém? Outra coisa, suportar. Vamos ver o que Romanos nos diz sobre suportar. Suportar. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta de Paulo, né? Paulo está dentro de um contexto discutindo sobre como Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Está no versículo 28. Verso 28. Mas nós estamos lendo aqui o capítulo 8, verso 35. Então, mas Paulo está querendo trazer aqui o aspecto de vencedor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age para o bem daqueles que o amam, para o bem das pessoas que amam a Deus, para o bem das pessoas que têm fé que Ele existe, que têm fé que Ele ouve, que têm fé que Ele responde. Então Deus trabalha em função desses que amam a Ele. Então aqui no verso 35 ele vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Ou do amor de Deus que está em Cristo? Será a tribulação? Você está vivendo tribulação no seu casamento? Essa tribulação, ela é maior do que o amor que você tem por Deus? Então, se essa tribulação que você está vivendo momentaneamente superar o amor, o amor que você tem por Deus, então fica difícil manter a relação, né? Será a angústia? Você vive angustiado, você vive perturbado, oprimido. Então, como você pode viver assim, sabendo que o amor de Deus, ele é imensurável na sua vida? Creia, meu irmão, que Deus lhe ama, creia que Deus é galardoador, busque a Ele e tenha fé que Ele vai te ouvir.
Será que essa angústia tem mais força do que o amor de Deus pela sua vida? Será que a perseguição, eu estou sendo perseguido, ela me persegue, ele me persegue. Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Jesus enfrentou essa passagem aqui. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Jesus enfrentou a morte por amor de mim, por amor de você, por amor de nós. E nós enfrentamos a morte no sentido simbólico, por amor do nosso cônjuge, por amor da nossa família, por amor do nosso matrimônio, a morte do eu, a morte do egoísmo, a morte da soberba, da vaidade, a morte da indecência, né? A morte do interesse próprio, a morte da irritação. Você enfrenta essas mortes por amor do seu cônjuge, pela valorização do seu matrimônio. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Cristo tem sido o Senhor da sua vida. Então nada pode separar você desse amor. E se esse amor de Deus, esse amor de Deus que está em Cristo, está na sua vida, ele vai se refletir no amor para com o seu cônjuge. Bom, vamos para o próximo aqui. Esperar. Salmos 27, 14. Vamos ler aqui, está no 14, Salmos 14, mas vamos ler, por exemplo, o 13 também, tá certo? Apesar disso, essa certeza eu tenho, o salmista está dizendo, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espera, pois, no Senhor. Então o verso 3 vai dizer, apesar disso, esta certeza eu tenho, apesar de que, certamente ele estava vivendo algum contexto aqui para trás e você precisa descobrir. Leia o Salmos 27. No verso 5, só para você ter uma ideia, vai dizer assim, pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Não é? Então, no dia da adversidade, ele vai guardar você no tabernáculo dele, ele vai colocar você sobre um rochedo. Né? Como os Salmos que diz, o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado, de um lodo de lamaçal do pecado, firmou os meus pés na rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Então, meu irmão, se você estiver dentro desses aspectos, buscando a palavra de Deus como orientação para a sua vida conjugal, e você seguir esses caminhos, não há como o seu matrimônio dar errado. Porque você não vai ter nem olhos, nem ouvido, nem elogios para quem quer que seja não seja o seu cônjuge. Amém? E vice-versa. É recíproco, de um para com o outro. E do outro para com o um. Bom, vamos ver Provérbios 20, que também nos dá uma dica. Provérbios 20, 22. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Não diga isso. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Não queira pagar o mal com o mal. Né? O provérbio está
dizendo isso aí. Bom, vamos para frente. Ser paciente. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Persevere na oração. Então, primeiro, se alegrar na esperança. Ah, mas meu casamento, minha relação está tão difícil que eu acho que não tem mais esperança. Tem sim. Se alegre por você saber que há esperança. Há esperança. Porque você está firmado em Deus. Porque Deus é o seu rochedo, é o seu lugar de habitação segura. Deus é o meu refúgio, né? É a minha fortaleza. Seja paciente na tribulação. Você está vivendo tribulação? Seja paciente. Você, por exemplo, se estiver em um barco, fez como Paulo fez, estava viajando para um determinado lugar e de repente sobreveio uma grande tempestade e todos já apavorados, achando que todos iriam morrer. Paulo disse, calma, vamos jogar as coisas no mar e vamos ficar calmos, porque o meu Deus diz que ninguém vai se perder nessa noite. Então, comece, no meio da tribulação, comece a jogar fora aquilo que não faz bem para o seu relacionamento conjugal, né? Jogue fora a sua irritação, jogue fora a sua soberba, o seu egoísmo, o seu egocentrismo, né? Jogue fora o seu achismo, jogue fora, às vezes até mesmo objetos que remetem à discussão na sua casa, algo que vocês tenham comprado por irritação. Ah, você quis comprar, mas ela não queria, ela queria, você não quis. Comprar então ali, e às vezes aquele objeto serve como ferramenta de irritação. Jogue fora. Abre mão daquilo que faz fenecer o amor na tua vida. Jogue fora. E persevere na oração. Sejam unânimes na oração. É óbvio, mais uma vez, repito, Paulo está querendo tratar aqui com uma igreja. A relação que nós lemos, Romanos, Coríntios, né? Provérbios, Salmos, todo esse Hebreus, toda essa didática, essa pedagogia de Paulo, né, está vertida para a relação de irmão para com irmão. Mas se nós estivermos envolvidos, se estivermos dentro desse cenário, desse aspecto, certamente nós vamos ter uma vida muito melhor, uma comunhão muito mais acirrada com o nosso cônjuge. Amém? Ainda que haja incompatibilidade de gênero. Gálatas 5:22, para encerrar esse aspecto, vai dizer o seguinte, vamos lá. Gálatas 5:22 tem um contexto. O contexto é a vida pelo Espírito. Espírito Santo, obviamente, né? Então, no verso 16, ele vai dizer assim, ó, por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você viver em Espírito, não é que ele está dizendo, viva o Espírito e não satisfazem a carne. Não, ele está dizendo o seguinte, vivam no Espírito e vivendo no Espírito, de modo nenhum você vai satisfazer a carne, porque você está no Espírito. Então no 22 ele vai dizer assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas lá no verso 16, que é o contexto, ele vai dizer assim, olha, vivam pelo Espírito, porque de modo nenhum, se você estiver vivendo no Espírito, de modo nenhum você vai satisfazer a carne. Por quê? Qual é o fruto da carne, né? Ele vai dizer que as obras da carne estão no versículo 20, né? O versículo 19. Imoralidade sexual,
impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Isso são frutos da carne. Isso já estava registrado aqui desde Paulo. Porque você está vivendo nos desejos da carne. Mas ele disse, se você viver no Espírito, de modo nenhum você vai conseguir satisfazer a carne. Por quê? Porque você está no Espírito. E estando no Espírito, você vai gerar fruto. E quais são esses frutos? Amor. Agora, se eu vivo no Espírito e o meu cônjuge vive na carne, vai haver compatibilidade? Ou se ela vive no Espírito e eu vivo na carne, vai haver compatibilidade? Mas se eu quero viver no Espírito e ela quer viver no Espírito, tanto eu quanto ela vamos ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, veja que a gente não precisa adentrar em aspectos a miúdos na vida de cada pessoa para querer instruir ela com alguma receita de bolo pronto. Não existe receita de bolo para vida conjugal. Não existe uma receita pronta. Em cada época da sociedade, a sociedade se comporta de uma maneira diferente. Cada ser humano, em cada faixa etária da sua vida, do contexto da sua história, vai se comportar de maneira diferente. Mas passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. É a palavra de Deus, ela permanece. Independente da época em que você vai viver ou já viveu, independente do seu contexto histórico, social, econômico, se você estiver na palavra, a palavra te orienta, e você estando orientado pela palavra, você vai viver de conformidade com a palavra. E vivendo de conformidade com a palavra, você vai ter um relacionamento abençoado. Bom, vamos para frente. Vamos para o próximo slide. Dentro desse contexto, carne e espírito, vamos ler aqui Romanos 8, que diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, como ele disse ali em Romanos 12:16. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. É o que está aqui em Gálatas. Aliás, Gálatas 5:16, não é nem Romanos, errei. Gálatas 5:16. Os que estão na carne vão se inclinar para as coisas da carne, para as obras da carne. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 3:6. Né? Então você percebe que há uma indicativa aqui, uma palavra muito forte. Uma indicativa aqui, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, cuidado, que logo à frente tem uma cilada, logo à frente tem uma armadilha. E essa armadilha se chama desejo da carne. Se você pisar nela, você vai ser pego por ela e você vai morrer. Porque a armadilha da carne te leva ao pecado e, concebido o pecado gera morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, se você estiver no Espírito, você vai gerar vida e paz para você e para o seu cônjuge. João 1, primeira carta de João 1, de 6 a 7. Vamos lá, dá uma olhada na primeira carta de João 1, 6, 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, muitas vezes você frequenta a igreja, diz que tem Deus no coração, Deus faz parte da sua vida. Ou seja, em outras palavras, você diz, eu tenho comunhão com Ele. Mas, na verdade, você anda segundo os desejos da sua carne. Você está mentindo. Né?
Afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas. Se João está escrevendo isso para a igreja, é porque certamente alguém estava vivendo uma vida de mentira. Mentimos e não praticamos a verdade. E aí, nós vamos ver João 17:37, vai dizer, Jesus orando, vai falar para o Pai, Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Se você ver, por exemplo, João 8:37, também vai dizer a mesma coisa. Na verdade é João 8:30-31, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui para mim não me confundir. Se eu não me engano é João 8:30-31. Não é 37, é João 8:31. João 8:31. João 8, exatamente, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, para as pessoas que tinham crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, não praticamos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. É igual eu disse, João 17:17 e João 8:31-32. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, ou seja, a palavra de Deus não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda. Precisamos reconhecer que a origem de muitos problemas e opressões não é demoníaca, mas de natureza carnal. Veja que muitos problemas que nós enfrentamos na nossa vida não é de natureza demoníaca, mas é por conta da nossa carne. É somente o nosso senso exagerado de justiça própria que nos impede de realizar um autoexame sincero das nossas atitudes. Vamos ver o que Tiago, capítulo 1, verso 15. Qual é a dica que Tiago dá a respeito desse assunto aí? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Quando um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera morte. Então, qual é o desejo? O desejo da carne. Então, é por isso que muitos problemas e opressões que nós vivemos desses desejos que queremos alimentar. Desejo da carne. É a natureza carnal falando mais alto que a natureza espiritual. E é porque nós temos um senso exagerado de justiça que a gente não consegue fazer um autoexame sincero das nossas atitudes. E aí Tiago está dizendo, né, que concebido esse desejo vai gerar um pecado. E o pecado, depois de consumado, vai gerar morte. Mas o Espírito é vida e paz. Ok? Não procure justificar seus pecados e falhas. Se Deus o amou sem restrição, mesmo quando o pecado era abundante em você, muito mais Ele o amará quando você procurar sua graça para se livrar da iniquidade.